Cláudio, vamos conversar mais sobre esse assunto aqui. Temos um convidado aqui em áudio e vídeo, para você que está nos acompanhando também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, está conosco ao vivo aqui. Como é que vai, doutor Marcelo? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, um prazer participar mais uma vez aqui do programa de vocês. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí, acompanha os desdobramentos, né, dessa decisão do ministro Fachin, que, claro, agora está sendo apreciada pelos seus pares. Nos próximos dias nós vamos ter aí uma decisão final do Supremo sobre esse assunto, né? Restrição de operação policial por causa da pandemia do coronavírus. Eu não posso dizer que eu esteja surpreso, porque nada mais que venha do Supremo Tribunal Federal me surpreende, né? Hoje, por exemplo, né, enquanto nós estamos aqui conversando, um jornalista foi preso, né? Enquanto o traficante não pode ser preso pela polícia, um jornalista, por ordem do Supremo, foi preso basicamente pelas opiniões políticas, pelas posições políticas que ele defende, né? Então, não dá para se surpreender com mais nada. Essa decisão do ministro Fachin, ela é ilegal no conteúdo, né? E na forma. Ela é ilegal no conteúdo porque o que ela faz na prática, para quem conhece a realidade do Rio de Janeiro e sabe que essas comunidades são dominadas pelo tráfico, na medida em que você proíbe operação policial, você está suspendendo a vigência do Código Penal, da lei de entorpecentes. Você está dizendo que o traficante pode vender cocaína, pode portar fuzil, pode fazer as festinhas dele, as comemorações são feitas com fuzis atirando para o alto, né? Essa imagem já está novamente rodando aí nas redes sociais desse tipo de festa que vem se multiplicando, os bailes funks do tráfico, né? Com muito tiro de fuzil, muita venda de droga, e isso está liberado, né? Porque a polícia está proibida. A única maneira de reprimir isso, evidentemente, é mandar a polícia lá em cima, né? E o ministro Fachin proibiu isso. A outra ilegalidade dessa medida, além de criar uma zona de proteção, né, da criminalidade criou um protetorado, organizada, né, doutor Marcelo? Criou um protetorado, um principado, né, é uma safety zone, né, uma zona de segurança para o Comando Vermelho, para as outras facções criminosas que atuam aqui no Rio de Janeiro. Além disso, quem tem que definir política de segurança pública, se vai ter mais ou menos operação policial, se o helicóptero vai voar, não vai voar, vai ser usado, não vai ser usado, quantos policiais vão subir o morro, quantos não vão, quem tem que definir isso é o Poder Executivo, né? Isso é política de segurança pública. O governador do estado foi eleito com uma política de segurança pública de intensificação das operações policiais e da repressão ao crime. O Partido Socialista Brasileiro tem uma proposta de segurança pública completamente diferente, né? A proposta deles é soltar pombinhas brancas, abraçar as árvores, abraçar a lagoa, né? Mas eles perderam a eleição. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é isso, né? Quem perde a eleição vai no Supremo e emplaca a sua política de segurança pública contra a qual a maioria da população votou. Procurador Marcelo... O nome disso é ativismo judicial, pois não? Lana Canepa falando aqui, para o nosso ouvinte que não está entendendo, e para mim também, porque eu não entendi, qual o motivo haveria por trás de uma decisão como essa? Qual é o benefício de paralisar as operações no momento de pandemia? Reduzir a violência policial em troca de tiro com os traficantes? Qual foi a justificativa para essa decisão tomada até agora, que está sendo reavaliada pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, o benefício é nenhum, né? A não ser para o criminoso. A justificativa, então? Vamos lá. A justificativa são os abusos policiais, a população da comunidade sofre muito. Ora, se um policial comete um abuso, e evidentemente isso pode acontecer, e acontece eventualmente, ele tem que ser punido, não é? Mas o que você não pode é proibir toda a polícia de agir e dar a carta branca para o criminoso, para ficar à vontade, oprimindo aquela comunidade. Eu fui promotor de tribunal do júri durante quase 20 anos. Tive inúmeros crimes que foram cometidos por traficantes, homicídios cometidos por traficantes, e a população fica entregue, né? Não pode fazer nada, absolutamente nada. Se a polícia não for lá, reprimir, não for prender esses criminosos, os maiores prejudicados serão os próprios moradores dessa comunidade. Por isso que ontem um menino de 11 anos, o Cauã, foi morto com um tiro disparado por um traficante,
E a polícia até agora não pôde subir o morro para fazer a perícia. Tá? Já não digo nem para prender, porque o assassino já deve estar longe há muito tempo. Tá? Mas está lá o Cauã, com 11 anos, morto, com um tiro disparado por um traficante, e a polícia não pode subir, tá? Para fazer perícia, porque está proibida pelo ministro Fachin. Quer dizer, o que é isso? Tá? O que é isso? E outra coisa que eu quero dizer, você me perguntava quais os benefícios. Ainda que alguém pudesse defender algum tipo de benefício, não há benefício nenhum, né? Não há benefício, inclusive, do ponto de vista sanitário, porque os bailes e as aglomerações se multiplicam, mas o fato é que quem tem que avaliar qual é a melhor política de segurança pública, que dá resultados mais ou menos benéficos, não é o judiciário aplica a lei, o judiciário não cria políticas públicas. Tem alguma lei dizendo que é proibido a polícia subir morro durante a pandemia? Se tiver essa lei, ótimo, o ministro faz muito bem em aplicá-la. Não tem, ele inventou, ele está agindo como se fosse o governador do estado ou o secretário de segurança. Ele não foi eleito para isso. Aliás, ele não foi eleito, ponto. A decisão fala em hipóteses excepcionais, eu queria saber o que isso significa. Quando a polícia poderia agir? Você veja que coisa estapafúrdia, né? Quer dizer, hipóteses excepcionais. Então, assim, o dia a dia dessas comunidades é da prática de crimes por esses traficantes, por essas facções do crime organizado, que eu quero, inclusive, lembrar a todos que tráfico é uma das atividades criminosas deles. Né? Tá longe de ser a única. Tem roubo de carga, tem um monte de coisa. Né? Esse é o dia a dia. Então, o que é situação excepcional? O crime não é situação excepcional? Vender cocaína passou a ser para o ministro Fachin uma situação normal? Traficante de fuzil passou a ser uma situação normal? Né? O que é excepcionalidade para ele? Né? O crime é sempre excepcional. Doutor Marcelo, o senhor que já tem tanto tempo na profissão, né, como procurador, como promotor, atuou em Tribunal do Júri por 2 décadas, aí eu fico olhando essas coisas assim, né, pego aqui a lista de autores dessa ação que levou o ministro Fachin a tomar essa decisão, e eu fico olhando assim, quem é que está por trás dessas ONGs? O senhor, com a sua experiência, com a informação de que dispõe, como o senhor classificaria essa gente aí que promoveu, que patrocinou essa iniciativa junto ao Supremo? Eu sei perfeitamente quem é que está por trás dessas ONGs. Tem 2 delas que são minhas velhas conhecidas, Conectas Direitos Humanos e Justiça Global. Essas 2 ONGs, junto com várias outras, lá por volta de 2014, organizaram um negócio chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E foram levar pelo desencarceramento. Elas partem da ideia, né, absolutamente falsa de que o Brasil prende demais, que o problema do Brasil é o excesso de criminoso preso, quando na verdade é o excesso de criminoso solto. Não é? E elas levaram a pauta para então presidente Dilma Rousseff, isso no final de 2014. O primeiro item dessa pauta era: nenhum real deve ser investido na construção de novas penitenciárias. Nenhum real deve ser investido no oferecimento de novas vagas no sistema prisional. Então fizeram uma grande campanha nesse sentido. Agora, 1 ano e pouco depois, essas mesmas ONGs fazem campanha dizendo: nossas penitenciárias estão cheias demais, os presos estão vivendo em condições desumanas, não podemos permitir que isso continue. Eles precisam ser soltos, né? Começando pelos traficantes. Então eles criam o caos ou ajudam a criar o caos, impedem a construção de novos presídios, de novas penitenciárias, para logo depois dizerem que os presos brasileiros estão vivendo em condições subhumanas, porque tem muito mais gente do que vaga, e é verdade, tem mesmo, graças a eles, que impediram a construção de novas vagas. Então a solução para eles é soltar todo mundo, principalmente o tráfico. Eles são assumidamente favoráveis à legalização do tráfico de entorpecentes, e eles dizem com muito cinismo que tráfico não tem nada a ver com violência, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe se isso é verdade ou não. Doutor Marcelo, o senhor percebe a presença, o financiamento, a presença, a influência de alguma maneira por trás dessas ONGs do tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Isso eu não posso afirmar, né, que eles sejam financiados pelo tráfico, mas que a pauta deles é a defesa da legalização do tráfico, né, seja a legalização formal ou seja uma legalização informal, né, que foi o que aconteceu com a decisão do ministro Fachin, né? Está, ao menos temporariamente, está legalizado de maneira informal o tráfico de drogas, porque se a polícia não sobe lá, não é? O que vai acontecer?
né? Eu tenho certeza que por causa da pandemia eles não vão parar de vender cocaína. Nunca pararam. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Procurador de Justiça, Dr. Marcelo, que sempre está conosco aí também para comentar essas questões ligadas à violência no Rio de Janeiro. Dr. Marcelo Rocha Monteiro conosco aqui no programa. Um grande abraço para o senhor, obrigado pela entrevista, hein? Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado. Abraço. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o novo ministro da Educação, que deu entrevista exclusiva hoje aqui para a Rádio Bandeirantes. Dr. Marcelo. Ah, sim, ele conhece bem o problema da criminalidade no Rio e sabe, né, o prejuízo que essa decisão do ministro Fachin está trazendo para o combate à criminalidade organizada, né? Mas é assim, o ministro Fachin, até